Fala pessoal, estamos começando mais um Sindus Talk. Hoje eu trouxe aqui para falar com a gente Cassiano Gadioli. Cassiano, pessoal, para quem não sabe, ele é especialista em marketing, principalmente para construtoras. Acreditem, existe esse nicho específico do marketing e vocês vão entender a importância de um bom setor de marketing dentro de uma construtora. Então, Cassiano, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Tá aqui, vai compartilhar muita coisa com você. Eu sei mais ou menos algumas coisas que vão vir, mas eu tenho certeza que eu vou aprender bastante. Então, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite e espero que a gente consiga levar o máximo de conteúdo possível para o pessoal que está ouvindo a gente. E aí, para começar, eu queria que tu se apresentasse um pouco, como é que começou essa tua trajetória, como foi essa tua paixão pelo marketing, aonde ele encontrou com a construção. Legal. Eu sou publicitário, né, por formação, mas assim, eu desde criança pinto, desenho, enfim, eu sou muito ligado a expressões artísticas de uma forma geral, assim, desde muito cedo, né? Então ir para a publicidade ou para algum caminho similar, assim, era meio que natural para mim. Mas aí eu me formei em publicidade, comecei a trabalhar, fazer alguns trabalhos, tive um cliente fixo, até a NET Fortaleza na época, né? Então passei assim, uns 2, 3 anos atendendo a NET, fazendo aquelas revistas de programação, né? Que era um volume absurdo de informação. Nossa, era você achar em casa para poder saber o que ia passar no dia tal. Eu também, pô. E quando tinha atrás do controle a programação, que tinha os números dos canais e o nome dos canais. E a gente fazia anúncio de TV, de rádio, e como era um grupo Jangadeiro, então eu andava ali na televisão, na rádio, no jornal e tal. E eu aprendi muito. Mas eu considero que o meu primeiro cliente foi o Sinduscon Ceará, porque em tal momento eu tinha desistido de trabalhar com publicidade porque eu não tinha mais me identificado com o setor, né? E aí comecei resolvi estudar para fazer psicologia, né? Nada a ver, né? E enquanto isso, para não ficar sem fazer nada, fiz um portfólio, né? Distribuí, fiz uns 5 portfólios impressos, até bem bacana, assim, estava bem legal. E um deles chegou nas mãos do Roberto Sérgio, que era presidente do Sinduscon Ceará. Isso. E aí eu comecei a atender a vice-presidência dele. Depois ele veio a ser presidente do Sinduscon Ceará. Né? E atendi o Sinduscon por 11 anos. Então a gente passou ali pelo Carlos Fugita, Roberto Sérgio, André Montenegro. Tem alguém do mesmo campo? André Montenegro, Patriolino. Só que o Patriolino a gente já não tinha um contrato fixo mais, mas estava sempre ali, né? Faz uma campanha, faz alguma coisa, né? Mas foi uma história longa ali no Sinduscon Ceará, conheci muita gente e me identifiquei com o setor. Eu me identifiquei, eu voltei a gostar de trabalhar com publicidade. Por conta do Sinduscon? Por conta do Sinduscon, porque é muito bom trabalhar com engenheiro. Normalmente as pessoas não gostam de trabalhar com a gente, então, existem pessoas que gostam de trabalhar com nós engenheiros, que somos meio assim, digamos, meio não, perturbados e meio. É bacana saber disso. Cara, engenheiro é muito organizado, é muito objetivo. Pelo menos os engenheiros que eu conheço daqui, eles te dão prazo, entendeu? Porque acho que a construção ensina isso, né? Te dão prazo, te dão condições de trabalho, te dão informações, as observações que fazem são objetivas, né? Essa organização do setor da construção, assim, fez que eu me sentisse, por algum motivo, em casa, apesar da minha linha ser totalmente outra, né? Eu acho que é uma bola que o construtor sabe bater, inclusive com o arquiteto, né? Essa dobradinha da razão com a criatividade, né? Da razão com a emoção, da ciência com a arte, né? Então essa dobradinha eu acho que me atrai muito. De fato. Sim, o engenheiro não vive sem o arquiteto e o arquiteto não vive sem o engenheiro. Isso é uma... Existia assim, aquele dogma, né? Que o engenheiro não gosta do arquiteto e vice-versa. Eu falei assim, galera, é o seguinte, um precisa do outro. Vocês precisam se virar. Ou vocês se entendem ou vocês se entendem. Não tem pra onde correr. Né? Então, acho que isso é uma das mágicas do nosso setor, que o nosso setor é dependente de outros setores. Total. É extremamente dependente. Então, a gente tem por natureza que saber ali, entender como tudo funciona. Porque, digamos assim, uma empresa de parafuso, ela produz somente parafuso. Sim. Só parafuso.
uma obra, o cara produz assim, a gama de produtos que ele vai entregar, beleza, é uma residência, mas eu tenho um sistema hidráulico, eu tenho um sistema elétrico, eu tenho um sistema de incêndio, eu tenho um sistema de esgoto, eu tenho... Cassiano, cara, tu falou muito dessa tua trajetória dentro do Sinduscon e isso eu acredito que te propiciou contato com muitas construtoras. E você viu ali de perto como que funciona isso, tem diversos clientes do setor da construção hoje. Qual que é a principal importância do setor de marketing para uma construtora? Eu digo assim, não, eu tenho uma empresa de advocacia, vai ser diferente. Mas para uma construtora, qual que é a maior importância do setor de marketing hoje? Se você fosse assim, resumir para quem está ouvindo a gente, qual que é a importância do setor de marketing numa construtora? Pergunta super interessante pelo seguinte. Primeiro, entender o que é marketing. A gente sempre usa marketing no sentido de publicidade, né? E o marketing é uma visão mais ampla do negócio, né? Então, você consegue enxergar um negócio inteiro pelo olhar do marketing. Marketing é também produto. Então, eu acho que a gente costuma participar da própria concepção de produtos, né? Muitas vezes sugerindo o conceito antes do projeto começar a ser desenvolvido. Uhum. Né? E isso faz toda a diferença. É muito mais fácil vender um produto bom do que um produto ruim, obviamente. Né? Então, o marketing, esse olhar do marketing, eu acho que ele tem que participar do processo todo. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é uma virada de chave que ela está começando a surgir, né? Por uma questão puramente competitiva, né? Então, em todos os setores, tem o que era inovação algum tempo atrás está virando padrão de mercado. E os produtos precisam buscar novas inovações, senão eles vão mais e eles vão ficar brigando por preço. Por melhor que seja a campanha publicitária, aí é importante ter um olhar mais amplo sobre o marketing, em primeiro lugar, né? Depois, a gente acompanhou muito uma mudança do marketing, que era de uma época em que você levantava o prédio e a torre vendia sozinho, né? Sim. Assim como tem gente que fala que quem vende loteamento é o trator. Limpou o terreno, o pessoal chega para comprar. Então... Ainda tá desse jeito, mas já vai ter que ter um diferencial. Porque senão, cara, quando você... É a mesma coisa de você comprar uma roupa. Poxa, hoje a gente escolhe qual é a loja que a gente vai comprar a roupa. Porque eu tenho N marcas diferentes, de N preços diferentes, de N formas diferentes. Né? Não tem... Qual foi a última inovação na blusa? Sim. Eu não sei. Uhum. A blusa é blusa pra mim desde que eu nasci. Nunca mudou nada. Uhum. Só que na construção, essa busca, né, assim, muda a cor, mas não muda o produto em si. Total. E na construção eu tenho sentido que mudou um pouco. Né? Existem tipos diferentes de moradia, como se fosse uma blusa de manga mais longa, uma blusa de manga metade, uma camiseta. Então, todas são blusas, vão te proteger, mas cada uma para uma necessidade diferente. E a gente vê o mercado caminhando para isso que a gente há, 20 anos atrás não via. Né? Apartamento de todas as metragens quadradas possíveis, com 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Não, esse aqui é só um estúdio, esse aqui tem 10 vagas de garagem, esse aqui só tem esse aqui é rotativo. Então, como é que tem sido essas mudanças tão rápidas, principalmente a pandemia arrastando tudo para esse novo mundo, digamos assim? Pois é. Então havia essa época em que a gente vendia... A gente não, né? Isso aí eu estava começando a testemunhar de fora. As obras me se falavam vendiam. que as obras se vendiam, né? E depois, assim, a publicidade começou a entrar, né, de uma forma mais ativa no mercado imobiliário, mas ainda muito offline, né? E naquela época o que vendia mais era panfleto, mas fazia-se muito anúncio de jornal, né? Então você tinha, às vezes, campanhas muito agressivas em termos de comunicação de massa. Vem o digital, traz uma revolução, né? Uma revolução que daqui a pouco tudo começa a ter número, dado, métrica, né? Você começa a tomar decisão a partir de número, você começa a ver quanto é que... Aí você estrutura todo um processo de vendas, né? E marketing com indicadores, né? Começam a surgir os CRMs, né? O Panap, Sua House, construtor de vendas, por aí vai, né? E eles começam a alimentar o setor comercial e o setor de marketing das construtoras e as agências de publicidade
de informação. E aí a gente, o criativo e o engenheiro começam a se aproximar mais, a gente começa a virar um pouco engenheiro também. Sim. Né? É claro que a gente... a criatividade é que ela vai tocar o coração das pessoas, é que ela vai encantar, é que ela vai fazer as pessoas se movimentarem, desejarem, sonharem, né? Isso é super importante, a parte criativa, isso não muda, né? Agora, a gestão de todo o resto que vem como desdobramento daquela ideia ou daquele conceito, ou daquela proposta, né? Aí isso mudou radicalmente, né? E a pandemia acelerou esse processo na medida... Eu vi isso acontecer com meus clientes, assim, muitos clientes pararam tudo, né? E alguns falaram, nós vamos lançar mesmo na pandemia, mesmo todo mundo dentro de casa, e fizeram um lançamento 100% digital, com as ferramentas que já estavam disponíveis, né? E fazendo conference call com os clientes para vender loteamento popular e mandando contrato online e planta de vendas atualizada no sistema e de repente começaram a ver um resultado, porque muitos concorrentes tinham parado. Né? Porque as pessoas estavam com tempo para pensar, para analisar, para sonhar, porque as pessoas estavam pensando o tempo inteiro nos seus imóveis, porque não saíam de dentro dele, e sonhando em sair, em ir para um outro lugar. E aí houve um resultado surpreendente na pandemia para alguns, né, que acreditaram, que investiram. Né? E isso deixou uma mudança no mercado, deixou o mercado ainda mais digital, né, ainda mais à vontade em lidar com essas ferramentas e mudou também a percepção do cliente sobre o que era mais importante nos produtos, né? Aí você veio logo em seguida, ou simultaneamente, e continua um boom dos empreendimentos de praia, né, de segunda residência. Uhum. Aí você vem com um boom dos loteamentos fechados, com área de lazer, com proposta de qualidade de vida. Você vem com... Aí começa a acontecer uma mudança do produto, de privilegiar o lazer privativo ou o lazer comum, a convivência, né? Não uma mudança radical, mas você vê que as prioridades mudam, que alguma coisa ficou de diferente ali, né? E que a gente ainda está meio que colhendo resultados do que aconteceu ali, né? Todo esse processo todo, né? Então a gente pode concluir que existe uma publicidade pré-pandemia e uma pós-pandemia? Ou ela não foi, essa mudança não foi tão drástica como foram nos processos tecnológicos dentro das construtoras, né? Hoje eu ainda assino contrato digitalizado, né? Que a gente assina e envia, às vezes em forma física, e eu já assino o contrato de forma digital. Então, assim, como que ficou para a publicidade essas mudanças, principalmente com essas novas tecnologias ou tecnologias que já existiam e não eram utilizadas, porque é aquela história, tipo, eu tô fazendo, tá dando certo, eu não vou mexer. Como na pandemia todo mundo teve que se reinventar, a gente teve que olhar e falar assim, opa, calma aí, eu tô errando aqui. Vamos ter que ajeitar isso aqui para poder começar a vender. Eu acho que teve uma mudança, assim, no cliente... na necessidade do cliente. Na necessidade do cliente, eu acho que teve uma mudança numa percepção do que tinha mais valor em detrimento de outras. Eu acho que isso existiu, né? Mas de uma forma até um pouco pendular, né? Primeiro um rompimento drástico, depois a gente volta para a demanda reprimida, normal, depois volta. Mas esse normal não é exatamente como era antes. Agora, em relação ao uso de tecnologias, o que eu acho é que houve uma aceleração drástica, porque em determinado momento era... aderir ou morrer. A gente achava que quem estava fora teve que entrar. Ou vai ou racha. A gente achava que se não mudasse ia de fato todo mundo quebrar. Então assim, todo mundo foi por pressão. Uhum. E acabou que deu certo. Eu digo assim, quem não foi não deu errado, mas quem foi deu muito certo. Cara, a gente atende hoje o Sinduscom Rio, né? Já há uns 6 anos e tem alguns clientes no Rio de Janeiro. Né? Tem uma equipe lá também e tal. E eu adorava, porque antes da pandemia, todo mês eu passava uma semana lá trabalhando. Tinha escritórios, clientes, reunião presencial com os clientes. Sim. Adorava. Era ótimo, não. Eu pro Rio, né? Eu passei uma semana no Rio. Nunca mais ninguém quis fazer uma reunião presencial comigo. Agora tudo online. É tudo online. E o cliente não quer. Porque para ele é uma perda de tempo também, entendeu? Deslocamento. E tal. Às vezes, ainda, o ser humano, né, ele ainda necessita desse contato físico.
A gente, por mais virtual que a gente seja, por mais tecnológico que a gente seja, o tete-a-tete, o famoso cearês, ele ainda é muito importante. Porque você está aqui sentado com a pessoa, conversando com ela, alinha tudo. Tem coisas que online você não consegue chegar numa conclusão tão boa quanto você chegaria no presencial. Só que assim, hoje, a maioria esmagadora das reuniões, elas podem ser resolvidas 100% online. Algumas, uma ou outra, você vai ter que sentar, conversar e tal. Mas isso aí eu acho que foi uma das principais mudanças dessa onda. E dessas ferramentas, né, principalmente para a publicidade, quais estratégias são adotadas para a gente ter uma geração desses leads e convertir em clientes? Né? Tipo, isso mudou também? Ou essas novas tecnologias começaram a entregar essas informações que antes a gente não tinha? Sim, as novas tecnologias foram fundamentais para a mudança da gestão do marketing, que agora é muito mais baseada em números, né? Uhum. Agora, essa questão, como converter lead em vendas, né? Esse é o desafio diário de todo o processo de comunicação e de gestão de vendas, né? Então, é a pergunta de 1 milhão, né? Tipo assim... Como eu faço como é que eu pego um lead e transformo ele num cliente, né? Isso é uma jornada. Primeiro ponto, né? Não, faz isso que vai dar certo. Não. É uma jornada. A gente sabe que a jornada é longa. Apartamento, sim, dependendo do padrão, 1 ano para o cara tomar a decisão. Né? Aí casa, já um pouquinho menos, dependendo do padrão também. Lote, talvez um pouco menos, mas ainda vai uns 3 meses. Obviamente, dependendo, demanda reprimida, padrão e tal, não sei o quê. Tomada de decisão de um produto imobiliário é longa. Então, assim, o primeiro ponto é entender que você vai ter que construir relacionamento com o cliente. Né? Sim. Não é assim, não vendeu hoje, né? Então muda o anúncio. O anúncio ele tem uma função dentro da jornada, que é atrair para dentro do funil. Depois você tem que fazer a pessoa descer. Com comunicação também. Aí entra régua de relacionamento, né? Que o pessoal fala, os e-mails automáticos. Beleza, e-mail automático é legal também. Mas é legal também contato por WhatsApp constante. É legal ter relacionamento com o cliente. Né? Você ter uma atenção pessoal com ele. E entender, né? Aquele limiar de eu tô sendo muito invasivo ou eu tô deixando de falar com ele. E conduzir ele na decisão de compra. A comunicação pode apoiar, mas você tem que conduzir ele na decisão de compra. Você não pode dar todas as informações no começo, né, do processo. No começo do processo você tem que apresentar a tua proposta de valor e o cliente tem que ser atraído por ela. Né? E aí entra a arte de você fazer, né, uma criação impactante, cativante, que emocione, que toque o coração das pessoas, que mostre, que apresente para ela, que desperte o desejo, que apresente para ela, né, o que ela quer. Talvez ela nem saiba o que quer, mas está lá dentro dela. A comunicação tem que te apresentar isso de forma muito rápida e de forma, né, muito impactante. Uhum. E isso tem que acontecer num primeiro momento. Mas depois você tem que continuar envolvendo a pessoa, mas você tem que ir apresentando argumentos. E você tem que fazer isso na medida em que ela vai amadurecendo o seu processo de tomada de decisão. Você tem que ir trazendo ela para dentro, né? E fazendo ela descer no funil, né? Sim. Em termos de ferramentas, o que existe para você falar? Tem um monte, né? Que a gente pode falar em cada uma das etapas, né? Mas eu acho que uma visão mais ampla... Quais que são as mais utilizadas ali? Captação do cliente, munir ele de informação e o fechamento. Legal. Nesses 3 estágios que eu digo assim, a grosso modo, né? Atraí o cara, coloquei no funil e fechei o funil. Quais são as 3 ferramentas assim, que você indicaria para principalmente quem está começando, né, no setor imobiliário? As plataformas, né, de atração, né, são aquelas que vão impactar a pessoa e trazer... Né? É o cadastre-se, né? Mas é um cadastre que ele tem que fazer, ele tem que ser on e off, muitas vezes, né? Então, assim, é você ser impactado ali no digital, mas de repente ser impactado no outdoor, de repente ser, né, escutar um spot de rádio, assistir um comercial de televisão também. Mas, para a gente falar do que do que está no digital, né? Nessa área mais nova, aí, assim... Facebook, Instagram, né? E todos os formatos, os seus formatos, né? Os anúncios de Google. Os anúncios de Google, a gente fala muito de Google
pesquisa, super importante. O cara está pesquisando, a gente tem que estar lá. Mas tem o Google Display também. Tem o Google Ads também. Que aí você pode colocar banners, né, para atrair aquela pessoa. E aí você já atrai um público. A inteligência artificial ela te ajuda muito nisso, porque os dados que o próprio provedor, né, o site, ele vai obter, né, qual o tipo de pesquisa que eu estou fazendo no meu computador, qual é o tipo de produto que eu estou procurando, e ele já vai meio que te encurralando por aquele produto que você de fato está procurando. Né? Os meios, as ferramentas digitais, elas têm cada vez ficado mais inteligentes e ajudado cada vez mais a publicidade, apesar de que o mercado está muito mais competitivo do que o que ele era. Então, assim, as ferramentas deixam mais fácil, só que o mercado fica mais competitivo e aí meio que a gente está naquela cena, a gente melhorou, a gente está mais eficiente, ou é porque as tecnologias avançaram, mas as tecnologias avançaram, só que os produtos estão mais complexos, estão mais difíceis de vender porque a gama de produtos é maior. Então, assim, como você daria um panorama, tipo, 10 anos atrás, hoje, e uma projeção, assim, para o futuro? Eu estava falando dos canais, né? Uhum. Os principais canais, né? Tem os 3 que tá me devendo, hein? Facebook, tem as outras etapas, né? Os principais canais de atração. Então, você tem os anúncios, falando digital, os anúncios de Facebook e Instagram, os anúncios de Google, aí entre YouTube também, e por aí vai, né? As outras redes sociais também, né? Podem entrar nessa panela, né? E aí você, de repente, atrai a pessoa. Aí você traz ela para dentro do funil, você tem uma régua de relacionamento que você vai construindo com ela. Aí você pode ter ferramentas de gestão de leads para te ajudar a automatizar isso, né? Por e-mail, por WhatsApp, né? Mas é super importante, eu acredito muito no casamento do comercial com o marketing, né? Aí as duas equipes têm que andar juntas. Então, muitas vezes a gente cria conteúdo para o corretor se comunicar com o cliente. E você vai abastecendo o cliente de informação. Sim. Você tem que fazer ele descer no funil. O funil, em determinado momento, ele vai ter que, não obrigatoriamente, mas quase sempre, ele vai ter que visitar um empreendimento. Aí entra também você criar eventos, motivos para o cara visitar o teu stand, né? E você ter uma experiência legal no teu stand, né? E para fechamento, aí já entram as ferramentas de CRM, né? Que aí vão gerir contrato, vão gerir, né? Vão acompanhar os clientes nesse processo. Mas é super importante que você tenha um casamento entre o marketing e o comercial, que os dois andem juntos. Né? Porque a agência tem que colher lá no CRM do cliente os dados para poder ajustar a campanha. Agora, então, o corretor, basicamente, ele vende através do produto da publicidade. Tipo, a publicidade entrega aquele produto e ele usa aquele produto para poder vender o empreendimento, enfim. Então, essa é a importância deles estarem bem alinhados, correto? Desculpa, cara, eu não sei se eu entendi. Pode repetir a pergunta? Deu uma... Então a gente juntando essas 3 ferramentas, a gente mostra... deu uma caída aqui. Então a gente juntando essas 3 ferramentas, a gente vê a importância do setor de marketing, não só para a venda em si, mas com o processo das vendas, né? A publicidade e os corretores estarem bem alinhados. Porque você desenvolve um produto de publicidade, se o corretor não entender, ele não vai conseguir vender. Isso. E Rafa, deixa eu te falar uma coisa. As plataformas, elas vão mudando e a gente tem que saber mudar junto, né? Uhum. Mas tem algumas coisas que mudam menos drasticamente do que a gente imagina. Certo. Deixa eu te falar que há mais de 30 anos atrás, a CIA, que é a imobiliária que atende o Alphaville, né? Uhum. E que faz lançamentos no Brasil inteiro já há bastante tempo, né? Eles adotaram uma metodologia que é conhecida como panela de pressão, eles customizaram elas e criaram uma receita de bolo, né? E eles têm uma receita de bolo há muito tempo que funciona em todo lugar do Brasil, né? E que a gente vê hoje acontecendo no nosso mercado, pessoas que saíram dessa escola replicando, né? E fazendo aquelas vendas que todo mundo adora, um dia vendeu tudo. Tudo vendido em um dia. Tem muito trabalho antes, né? Tem. Então tem assim, todo um engajamento do mercado, tem toda uma criação de expectativa, um pré-lançamento, despertar curiosidade, gerar escassez, tem técnica para isso. E
O grosso dessa técnica já tem mais de 30 anos e continua funcionando. Funciona. Né? Os caras venderam, acho que o Ceará 4 aqui foi em 3 horas, 6 horas, um negócio assim. Agora é importante a gente entender quais são os pilares, né, que fazem essas estratégias funcionar. Primeiro, que é aquilo que eu falei lá atrás, comercial e marketing andando junto. Né? E um planejamento de comunicação, aí eu falando da publicidade de uma forma mais específica, mas um planejamento de comunicação publicitária, ou planejamento de comunicação mais amplo, ele tem que partir de um planejamento comercial. Quem manda é o comercial. Sim. Né? É claro que a gente tem que ser um time e a gente tem que olhar o marketing de uma forma mais ampla. Então todo mundo tem que participar da concepção do produto. Né? Mas a publicidade tem que se alinhar a uma estratégia comercial. Então o meu primeiro cliente dentro de um construtor não é o dono da construtora, é o gestor comercial dele. Né? Entendi. É o time de vendas dele. É o time de vendas. E aí, então tem esse casamento. Tudo que for criado e tudo que for implementado, seja mais ou menos tecnológico, né, vai ter que ser feito com o engajamento dos dois, né? Dessas duas áreas. Né? E a gente tem visto hoje, a cada dia que passa, uma migração para o jeito ESG de pensar. Né? Como que está isso dentro da publicidade e principalmente como é que está a temática de sustentabilidade dentro das construtoras? Como é que está sendo a venda desses produtos sustentáveis? Ela tem tido resultado ou de fato tipo, a gente ainda está batendo muito na tecla de que ESG realmente funciona, não funciona? A gente teve 2 episódios sobre ESG, 2 basicamente falando sobre ESG, e a gente sabe que é extremamente importante, mas para o marketing, digo assim, para vender, essa questão da sustentabilidade, ela é um fator-chave? Ela é, e eu diria até mais, as pessoas elas querem se relacionar com as marcas nas quais elas acreditam e com as quais elas compartilham valores. E aí entra o conceito de propósito. A cultura organizacional dentro daquele modelo, né, missão, visão, valores, acabou ficando antiquada, né? E o propósito é um conceito que acaba sendo fundamental para o sucesso e para a sustentabilidade das empresas, no sentido para a existência das empresas ao longo do tempo. Sim. Né? Porque você não quer mais uma empresa te empurrando de baixo para cima que você vai comprar, porque só tem aquilo. Né? Tipo assim, o mundo é concorrido, informação hoje é via de mão dupla. Isso. Hoje as pessoas têm voz. Antes era, na época da comunicação de massa, era vinha de baixo para cima, né? Botava no megafone ali, saiu no outdoor na televisão, vamos lá todo mundo comprar. Hoje, redes sociais, você fala, eu falo também. Minha opinião importa. Sim. Então está virando um diálogo. Né? E a gente tem que se atualizar. As pessoas têm muita informação. E então o conceito, até a própria comunicação, ela vem mudando de ótica. Quando a gente imagina o conceito de branding, né, a marca em ação, ela muda um pouco a ótica da comunicação no sentido que ela entende que as pessoas são pessoas, né, e elas querem se relacionar com as marcas nas quais elas acreditam. Elas querem se relacionar com pessoas, né? Ela não quer o robô, né? Não quer o robô. Que a Magazine Luiza fez isso de uma forma excepcional, criando a Magalu e tal, por mais que tenha sido um robô, mas foi uma forma de ela dar uma cara. Mas ao mesmo tempo, a Magazine Luiza se engaja em causas, né? E tem campanhas assim geniais. Sim. Né? Eles são aquele muito botão bons. De denúncia no aplicativo deles, né? Para a mulher denunciar uma violência doméstica, né? Fingindo estar fazendo compra, né? Então, e aí entra o conceito de propósito, né? Então, assim, a marca ela precisa ter alma e senão, tipo, eu não quero saber de você. O cliente tem opções, ele tem informação. Se ele não compartilhar dos valores que você tem, ele não vai querer saber de você. Então, digamos assim, primeiro ele se identifica com o produto, mas se ele não se identificar com a construtora, é muito provável que ele não feche aquele produto, correto? Exatamente. E aí, esse conceito de sustentabilidade, ele entra, né, nessa construção, nessa identificação com o propósito, em primeiro lugar. Nos produtos imobiliários, também tem um outro lado dessa questão toda, né? É que as pessoas estão percebendo que natureza traz qualidade de vida, traz beleza, Sim. Né? Traz bem-estar. E os produtos eles estão olhando para essas questões dos recursos naturais
seus impactos de outra forma. Incorporando a questão da sustentabilidade também na estética e, antes disso, na própria proposta de valor. Né? Trazendo uma proposta, um convite para você. A gente fez uma propaganda um dia desse que falava isso. Esse produto é um convite para você viver a vida de uma outra forma. Para viver em contato com a natureza, para viver assim e tal. Bacana. Né? Então, esse conceito de sustentabilidade, ele tem várias, principalmente na questão da reputação das marcas, mas ele tem várias, você pode olhar essa questão de vários ângulos, né? E ela realmente é uma mudança de paradigma. As pessoas estão olhando mais para isso. E a gente tem que ter cuidado com greenwashing, né? Com aquele discurso vazio de sustentabilidade, né? Assim, meus pais me ensinaram uma coisa que a mentira ela tem perna curta, né? Então, assim, se você não, de fato, aplicar a sustentabilidade, mais cedo ou mais tarde, a tua máscara ela vai cair e vão ver que tudo aquilo ali foi uma balela e você utilizou para vender produto e depois disso, muito provável que você nunca mais venda produto. Sim. Então, ele tem um efeito rebote muito forte e muito perigoso. Porque se você não está aplicando o que você está dizendo e isso vir à tona, é muito provável que você não venda mais nada. Você sai do todo por nada. E talvez não volte pro mercado. Eu vou abrir outra empresa. Quando o pessoal descobrir que... Aí vem um botar no Instagram, o outro vem compartilha e aquilo vira uma outra nuvem de informação, derruba de novo. Então, assim, tem ficado cada vez mais comum essa tirada de máscaras de empresas, né? Então, hoje, como quase tudo é público, a gente tem acesso à informação 24 horas, da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer. Você não sabe, o chat GPT sabe. E aí você começa a, beleza, vou me munir de informação. Então, assim, hoje você colocar num panfleto uma informação, você tem que ter 100% de certeza que aquela informação procede. Um espaço pet. Aí o cara diz, espaço pet. Aí ele vai lá no empreendimento, aí vê que o espaço pet é um quadrado de 1 metro por 1 metro que tem uma bolinha dentro. O cara olha assim, cara, isso não é um espaço pet. Isso. Eu tenho área de lazer com a quadra poliesportiva. Aí você entra na quadra poliesportiva, se tu chutar a bola bater na parede, ela volta no outro gol. Então, e aí? Até que ponto vale eu botar aquele item? Ele tem que escolher quais são os itens que vai ter, o que é vendável, o que é que não é vendável. Na hora de venda, a piscina importa, sauna importa, quadro importa, o que é que importa mais, que são aqueles leads que você falou que a gente vai captando durante as vendas, isso, claro, as vendas anteriores, estou falando para novos projetos, e entender tem coisas que não vão valer tanto a pena. Até que ponto vale eu dizer que eu tenho uma quadra que ela não é utilizável? Exato. E assim, a gente vê os produtos muito iguais, né? Uma grande repetição de você trocar a marca ali, o panfleto pode ser o mesmo, serve para outro produto e vai... Só vai mudar às vezes a rua, o tamanho, o formato do apartamento e só. Mas você vê assim, tem aquela briga por itens de planta. Minha planta tem 50 itens, minha planta tem 30 itens, assim, 30 e 10 funciona. E eu acho que as pessoas estão esquecendo de um conceito que é super importante para o marketing, que é o da proposta de valor. Né? Qual é a tua proposta de valor para esse público? Né? E, poxa, você trazendo uma proposta de valor que faça sentido para um determinado público, né? E se você comunicar bem, né? Se você... A pessoa quer, e você identificou o que ela quer. Aí você monta uma proposta de valor em cima daquilo que ela quer. E você comunica bem, tocando o coração dessa pessoa, alcançando a pessoa correta, com a mensagem correta. Aí, claro, conduz na jornada de compra, que é longa, durante todo o processo. Mas tua taxa de conversão vai ser muito mais alta. Então tem que começar no produto, ao final. Né? E tem que começar, acho que antes do produto. É como você falou, tem que começar na empresa, no propósito da empresa, né? Na ideia, o que é que ele quer entregar para o cliente e o que é que, digamos, antigamente o pessoal construía e vendia. Hoje você tem que saber o que você vai vender. Não é saber o que você vai construir, é saber o que você vai vender. Eu tenho um grande amigo construtor que ele fala assim, eu não faço empreendimento no qual eu não moraria. Poxa, mas você pode fazer um alto padrão aqui, uma casa aqui, outra... Né? Pode, eu acho genial quem sabe fazer isso bem. Eu estou dando um exemplo extremo, né?
Porque se você se propuser a fazer isso, trabalhar nichos diferentes, maravilha. Mas vamos trabalhar sem estigma, vamos, né, tentando encontrar, né, uma proposta de valor que tenha força, né, para cada um desses projetos, né, e que consiga se conectar com o público. Maravilha. Agora é um exemplo extremo. O cara não faz. O meu estilo de vida é esse, eu gosto disso e os produtos que eu vou fazer são isso. Aí, obviamente, que os produtos dele trazem muita verdade. Também. Né? E por isso são muito bem-sucedidos. Sim. Né? Então, assim, é só um exemplo. Né? Mas eu acho que esse é o ponto central de um olhar mais amplo que se deve ter em relação ao marketing, sabe? Seu papel no sucesso. Mas vale a reflexão para o construtor, principalmente o que está começando, né? E o que já está há mais tempo, dele fazer um pensamento assim, caramba, eu moraria nesse empreendimento? Às vezes, mesmo assim, esquece padrão do empreendimento, né? Mas entre na realidade do seu cliente. Você, Sim. como seu cliente, você moraria nesse empreendimento? Você ficaria satisfeito com esse empreendimento? Você acha que de fato vale aquilo que ele está sendo vendido? Sabe uma pergunta que às vezes é desconfortável, né? Que a gente faz na hora que está construindo um propósito, né? É assim, por que é que você levanta todo dia e vem trabalhar? E aí você faz a segunda pergunta. E por que alguém deveria se importar com isso? E por que isso importa para alguém? Beleza, você acordou, você veio trabalhar. Você está trabalhando aí. E por que alguém deve... Né? Então, assim, quando você tem um propósito... Não, eu tô aqui trabalhando porque eu quero, né, entregar isso. Eu quero que, né, o mundo seja dessa forma. Eu quero que eu quero melhorar a vida das pessoas. Eu quero melhorar a vida das pessoas por meio disso, porque acredito nisso. Porque acredito que as pessoas possam, né, viver de outra forma. Eu posso levar isso para as pessoas. Aí, poxa, se isso está na postura do empresário, na cultura da empresa e na proposta de valor dos produtos, né, aí o resto fica muito mais fácil. Aí o resto é técnica, né? E aí criatividade. A operação em si, né, da venda daquele produto. Talvez seja bem mais fácil você vender algo verdadeiro. Assim, talvez não, eu tenho certeza. Tipo, é muito mais fácil você vender uma verdade do que você vender uma inverdade. Né? Então, eu sempre, não vou dizer brigo, mas eu sempre falo muito lá na empresa que a gente tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. Tá errado. Estou errado. Você tem que ser transparente e verdadeiro com o seu cliente. O meu cliente é o cliente que constrói. Mas o cliente que constrói, ele tem um cliente lá na frente. Ele tem que ser verdadeiro com aquele cara. Ah, Rafael, mas ele não entende disso. Eu falo assim, e tu entende do que eu faço? Mas tu não quer saber a verdade? Quero. Então. E por que ele não pode saber a verdade? Então, cara, se tu tá escondendo alguma coisa do teu cliente, por que tu tá vendendo pra ele? Sim. Se tu tá escondendo uma coisa dele, não faz o menor sentido, cara. Desculpa, mas não faz. Você vender algo que você não acredita. Tipo, você sabe que é mentira. Cara, não vende. Simples. Ou melhora o teu produto. Ou muda a tua estratégia. Ou muda a tua ideia. Faz qualquer coisa, mas não vende. Porque você vai ter problema lá na frente. Então a gente conhece diversas construtoras que abriram, fecharam. Por conta de problemas que eles sabiam que existia. Né? A construtora declara falência quando a quantidade de problemas ultrapassa a receita dele. Ou então quando ele, eu não quero mais construir. Daí ele fecha. Ele não vai entrar em falência. Mas a gente tem um alto número de empresas que fecharam porque não conseguiam mais operar. E construtora é algo extremamente lucrativo. Senão não tinha. Tem construtora de 70 anos, 80 anos construindo. Por que o cara tá construindo? Porque dá dinheiro, filho. Se não der dinheiro, ele não tava construindo. Então acho que talvez essa mudança de percepção, as pessoas entenderem que hoje o imóvel ele não é um produto. Ele é quase que um ser vivo. E o ser vivo, se ele for mentiroso, você não quer do seu lado. Você não quer perto de você. Então, entregue verdade pro seu cliente e fala assim, cara, tô te entregando isso, teu preço paga isso, você vai receber isso. E eu acredito que a propaganda, ela é da mesma forma, sabe? A propaganda, ela não tem que... Aquela história da propaganda enganosa, né? Porque a gente tem a propaganda como... digamos assim, se você pegar a origem da palavra propaganda do alemão da época da Segunda Guerra, que o Hitler usava para divulgar as verdades. E isso se chamava propaganda. Em alemão é propaganda também. Então, eu acho que talvez ali que foi o berço assim, da publicidade mesmo, da informação em massa e tudo.
E aí meio que ficou manchado um pouco o nome, né? Então... E tem aquela coisa da persuasão, né? Eu quero te convencer. Então, beleza, né? Aí, mas você tá falando isso porque você quer me vender. Você tá falando isso porque você quer me convencer. Assim, eu quero te convencer, eu quero te vender. Tipo, eu tô aqui pra isso. E às vezes eu brinco até em negociação com o cliente, falo assim, Rafael, mas e aí, cara? Eu falo assim, cara, eu vivo disso, tipo, eu faço isso, eu preciso te cobrar. O cliente me liga e fala assim, Rafael, tô precisando de uma carta traço. Eu falo assim, tá bom, é tanto. Mas você tem? Eu falo assim, tenho. Você quer? Quero. Então, é tanto. Não, Rafael, mas você vai me cobrar? Eu falo assim, cara, eu vivo disso. Tipo, eu trabalho com isso, eu produzo isso aqui não caiu do céu. É a forma que eu tenho pra viver, cara. Eu preciso te vender porque se eu não te vender, qual que é o sentido de eu estar aqui? Qual que é o sentido de eu estar trabalhando? Faz o menor sentido. Você trabalha pra ganhar dinheiro. O cara chegava assim, você tá tentando me convencer? Sim, estou tentando me convencer. Mas se você não quiser, não tem problema. Cara, quando você fala isso, a negociação muda. Porque ele viu que assim, ele não tá escondendo nada de ti. Ele não vai te passar uma perna. Porque você fica naquela... Não, ele vai tentar me vender pra me enrolar em alguma coisa. Não, se o cara fala assim, não, eu tô tentando te vender mesmo. Qual que é a reação que a pessoa vai ter? Ele vai olhar pra aquilo, de fato ele tá tentando me vender. E vai estar sendo assim, 100% transparente. Fala assim, cara, eu quero isso, eu quero que você termine o dia com esse imóvel aqui. Pronto. Não tem nenhum problema você falar um negócio desse pro cliente. Só que as pessoas não querem falar isso. Aí ficam ali cozinhando e acabam enchendo o saco do cliente. O cliente ele chega com a parede. Aí você faz o quê? Se esconde atrás da parede. Você fala, não, cara, não tem parede. É isso aqui mesmo que eu quero. Então, a verdade na venda, eu acho que ela é extremamente importante. Sim. E o que eu ia te falar é que eu acho que tem verdade no sentimento, sabe? Eu acho que a publicidade, ela tem que... Genuína. Ela tem que apertar aquele botãozinho da emoção, entendeu? Ela tem que ser genuína. Cutucar aquele lugarzinho que está guardado dentro de você, né? E que sente alguma coisa, que tem um sonho, que tem vontade de viver de uma outra forma, né? Agora, isso tem que estar casada com a proposta de valor do produto, porque senão isso não para de pé. Aí, não sustenta. Não se sustenta. Verdade. Aí volta. A jornada é longa. O cara não chega no final dessa jornada, não adianta. Né? Quando ele se deparar com a maquete, né? Ou quando ele se deparar com o book, com o produto final, ele vai olhar assim, né? Não era isso. Então você tem que manter ele encantado em todos os pontos. E aí entra a questão da experiência, né? Que dá um suporte a isso, né? Se você conseguiu ter uma campanha forte, que traz emoção, né? Ou que desperta emoção nas pessoas, né? E aí a emoção de uma forma mais ampla, qualquer, né? Porque pode ser a gente pode utilizar do humor, né? Sim. Mas, enfim, mas que tocou você em algum lugar que você está guardado lá dentro. Aí você continuou essa experiência durante a jornada. Se você trouxe uma experiência, por exemplo, para os eventos que casam com aquilo que você ofereceu primeiro, né? Deixa eu te dar um exemplo. A gente fez uma vez uma campanha que tocava na nostalgia das pessoas. Era uma campanha que falava assim, o melhor da vida está de volta. E era o book de um lançamento, e o book era um álbum, tipo um álbum de vinil. Quando você tirava da luva o álbum, tinha um vinil impresso, até com verniz, né, localizado para criar o relevo do vinil mesmo. Então era um vinil, e quando você abria as fotos eram todo vintage e tal, não sei o quê, né? Porque o produto tinha essa proposta de que você ia promover uma vida em que as crianças iam ser mais livres, em que você tinha... que bacana. Então, assim, o produto casava com apelo. Agora você imagina, até a pessoa chegar no produto, você manter essa experiência, né? Então você ter um stand de vendas que te traz essa experiência nostálgica de alguma forma, que é lúdica, que desperta teu lado criança, né? E você traz essa experiência... Eu estou falando do stand, mas isso cabe para... Você pode ter eventos, né, que sustentem essa experiência. Sim. Então, você pode ter uma abordagem, um tipo de comunicação com o seu cliente que desperte isso também. E aí você tem toda essa jornada, né, sustentando uma mesma proposta de valor, trabalhando a emoção, né, e levando até... E hoje está muito em voga a questão da exclusividade, né? Independente do padrão da obra. Hoje você tem diferentes tipos de plantas
empreendimento de baixo padrão e no de altíssimo padrão você tem diferentes tipos de planta. Então a exclusividade ela já atingiu, né? Dizem que as tendências elas começam do alto padrão e elas vão chegando até o baixo padrão, né? Então assim, essa questão da individualização, da customização, ela já está chegando no baixo padrão. Isso, e até porque o cliente, na campanha, no marketing publicitário, a gente também vive isso, né? Não tem aquela história das personas, eu nem gosto de usar o termo persona, né? Porque, mas é o público. Mas isso é outra discussão, né? Mas você ter os seus públicos bem definidos, né? Entendendo que eles são vários. Você não vai vender para uma pessoa só. Não, você vai vender para o mundo está cada vez mais diverso. Uma centena de famílias, né? As famílias estão cada vez mais diversas, né? As motivações das pessoas são também. Outras, é totalmente diferente. Você não via um coworking num prédio. Que é isso? Coworking em prédio você vai ter de 5 anos para cá, sei lá. Alguns... Meu pai fez um prédio há 20 anos atrás que tinha vestiário para pessoa que faz limpeza em todos os pavimentos. Por quê? Porque em cada apartamento só tinha um banheiro. E aí, se fosse uma pessoa fazer a limpeza, ela teria que usar o seu banheiro. Então poderia ter um cliente que não gostasse. Então todo andar tem, né? Ainda existe esse prédio. Tem um vestiário para a pessoa que vai fazer a limpeza, ela poder se trocar, poder tomar um banho, poder ficar tranquilo, tal, com um armário bonitinho. Então, há 20 anos atrás. Né? Então, hoje está sendo mais comum isso. Eu brinco, pai, o senhor lançou o produto da época errada, pai. Não que não tenha sido um sucesso, foi um sucesso de venda, mas digo assim, cara, ele teve essa ideia há pelo menos 25 anos, que demora 5 anos para construir. Teve pelo menos 25 anos atrás, quando tinha acabado de nascer um pouco depois disso. Ele teve essa ideia, tipo, uma coisa que a gente está vendo hoje. Podia não ter dado certo também. Podia ter ido para outro lado e a gente viver ainda mais no coletivo e menos no individualismo. E hoje a gente está cada vez mais individualista e menos coletivista. Está se aproximando muito com o europeu e com o americano. Então, acho que a gente já falou sobre bastante coisa. Tem muito assunto aqui pro pessoal. Vai dar para ouvir várias vezes e poder falar assim, caramba, eu estou fazendo isso na minha construtora, eu estou fazendo isso na minha empresa. Isso, de fato, funciona aqui, não funciona. A gente sabe que a publicidade funciona num canto, às vezes no outro canto não funciona da mesma forma, muda uma besteirinha e tal. Ela é muito adaptativa. E aí eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, estar aqui com a gente, compartilhando informação e conteúdo. Se você puder fazer suas considerações, deixar o Instagram da empresa, o seu, para poder estar divulgando pro pessoal e a gente encerrar esse episódio de hoje que está sendo muito bacana. Cara, só agradecer o convite. É um prazer, né, estar falando com você e falando sobre um assunto que eu gosto tanto. Né? Realmente, assim, considerações finais. Não existe receita de bolo. Né? Cada situação é uma. Existe técnica. Né? Existe dados. Acho que é super importante montar um sistema de informação de marketing de ponta a ponta, tomar decisões na gestão, né, com base em números, entender a jornada, monitorar os indicadores de toda a jornada, né, aproximar o comercial do marketing, né, mas isso é técnica. Acima de qualquer coisa, eu acho que é preciso ter propósito, é preciso construir produtos com proposta de valor clara, né, que atenda a uma necessidade de um determinado público. É preciso comunicar isso com criatividade, ainda e vai continuar sendo extremamente importante e insubstituível. Né? É preciso comunicar com sensibilidade, né? E não esquecer da emoção. Né? E, obviamente, depois disso tem muito trabalho pela frente. Né? Mas eu acredito muito na verdade de propósito. Sabe? Se você tem um bom propósito, seu produto tem uma boa proposta de valor... Ele vira uma consequência dessa caminhada. Bacana, muito bacana. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Né? Então, já está no horário, vocês já estão chegando no escritório. Então não sei quando vocês estão ouvindo. Você pode ouvir a qualquer momento, essa é a mágica do podcast. Então, agradecer mais uma vez ao Cassiano por ter estado aqui conosco, ter compartilhado muita coisa boa, muita... não vou dizer novidade, mas formas diferentes de fazer o mesmo, que é a venda. Formas diferentes de vender. E agradeço a você que acompanhou a gente até aqui. Próxima semana a gente tem mais um episódio do nosso Indus Talks, 7 da manhã, no mesmo bate-canal. Se você
Tu nem deixou tuas redes sociais. Se tu puder falar, que aí o pessoal põe aqui na edição. Instagram, Gadioli Branding, tá? Show. Pra mandar uma mensagem, a gente falar. Site gadioli.com. Maravilha. Né? E prazer. Tá com E vocês. agora vai estar no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, para você acompanhar esse conteúdo, que também é um conteúdo da Gadioli, parceria com o Sinduscom. E agradecer a você, se você puder compartilhar, curtir, comentar, mandar para aquele seu amigo que tem empresa de marketing, mandar para aquele seu amigo que tem uma construtora e acha que é extremamente relevante ele aprender um pouco mais sobre isso. Faz isso que você vai estar ajudando essa pessoa absurdamente. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Próxima terça-feira, 7h da manhã, com mais um Sindustalk para você. Valeu?